Ainda tá pendente a gravação. Aí, começou. Bom, gente, bom dia, então, para vocês. Hoje a gente vai tentar, então, finalizar a questão do historicismo a partir do Aldo Rossi, né? Acaba que o Rossi sempre demora mais um pouco mesmo, porque é mais complexo, né? Ele é uma retomada. A retomada que o Rossi faz da história, né? Então a gente está falando que o Aldo Rossi ele é um arquiteto historicista e que ele vai buscar referências na arquitetura histórica, na arquitetura do passado, né? Na tradição da arquitetura, nessa tradição da disciplina arquitetônica, para propor uma renovação da arquitetura, uma renovação em relação ao movimento moderno e uma crítica ao movimento moderno, sobretudo ao excesso de funcionalismo do movimento moderno e da cidade moderna. E para fazer isso, né, a retomada historicista do Rossi, então essa volta ao passado pelo Rossi, tenta não ser tão... Ela fica clara em alguns momentos pelo uso das formas, mas ela não é tão explícita no sentido de que ele só reproduz as formas do passado, né? Ele não está buscando só reproduzir, por exemplo, as colunas, os frontões, os ornamentos, né? Ele não só reproduz essas formas tais e quais elas eram usadas no passado. Ele, na verdade, faz um processo mais complexo, que é buscar a metodologia de projeto, né? A metodologia construtiva da arquitetura do passado, né? Em que se baseavam as suas ideias, qual que era o partido construtivo ou esse método utilizado, né? Então, a gente já falou muito das influências do Rossi até agora, e aí agora, na aula passada, a gente entrou numa das questões mais importantes da obra do Aldo Rossi, que é a recuperação do conceito de tipo, né? Eu vou voltar um pouquinho no que é esse conceito de tipo, porque acho que ainda pode ter ficado vago, e aí a partir daí a gente já entra na obra do Rossi de fato, tá? Então, o Rossi, o que ele está fazendo? Buscando uma metodologia arquitetônica. Um outro método de projeto que é diferente do método funcionalista que estava corrente na arquitetura moderna, tá? Que é sobretudo esse método que parte da setorização, do funcionograma, do fluxo entre os ambientes, tá? Então, um método que colocava a função como o ponto de partida para eu pensar o edifício, tá? E aí o Aldo Rossi encontra, quando ele olha para a cidade tradicional, e quando ele resolve olhar para a tradição da arquitetura, para a história da arquitetura, para o ensino tradicional da arquitetura, ele encontra essa noção de tipo arquitetônico, tá? Então, o que é o tipo? Eu mostrei para vocês alguns exemplos na aula passada. Eu gosto de definir tipo como o seguinte: são modos de organização espaciais, né? Enquanto modos de organização espaciais, eles têm uma forma visível, né? Esse modo de organização espacial, ele tem uma forma em planta, tem uma característica em planta. Então, no caso aqui, a gente tem a cruz latina, né? Que é um tipo. Então, ela tem essa característica formal da cruz que aparece em planta. E também ela tem algumas características de configuração do espaço volumétrico mesmo, né?
Então, normalmente, ela é acompanhada de algum desdobramento, né, dessa planta. Não é só a planta, ela tem alguma característica volumétrica também interior. Então, o que é a ideia do tipo? É uma forma básica que ela permite, ela não precisa ser reproduzida como se ela fosse um carimbo, né? Ela é a essência formal. Então, no caso aqui, a gente vê, né, várias plantas de igrejas. E em todas elas eu consigo deduzir a forma da cruz latina, apesar delas sofrerem muitas variações nessa planta, né? O tipo também, normalmente, ele está associado a apropriações de usos mais genéricos, né? No caso, então, o que o Rossi observa? Que ao longo da história da arquitetura, muitas vezes, quando eu precisei fazer, né, quando na história da arquitetura vai se construir um edifício religioso, constantemente se usou aquela forma da cruz latina para o edifício religioso. O que isso significa? Que essa forma, historicamente, socialmente, culturalmente, se provou adequada àquela, aquele uso, aquela necessidade do culto religioso que prevê a reunião, a procissão, né? As várias idas, né, ao altar, que é típico do culto católico e por aí vai, né? Um outro exemplo de tipo que a gente viu foi o tipo da rotunda, né? Que é, então, essa forma de organização espacial em que eu tenho em planta uma planta circular, central, e normalmente eu tenho também a característica de um pé direito duplo, né? Um pé direito mais alto, a finalização dessa espacialidade com uma cúpula, tá? Ou com uma grande abertura, né? A gente vê a rotunda sendo muito usada em espaços em que eu preciso de agregar pessoas, né? Ou juntar pessoas, fazer reunião de pessoas. Então, eu dei o exemplo a vocês do Panteão, né? Que era um templo, já funcionou como mercado, já funcionou como igreja católica, tá? Todos os espaços em que há essa necessidade da reunião de pessoas. Mostrei para vocês o próprio exemplo do Louis Kahn, que ele usa a rotunda para uma assembleia. E se a gente for olhar vários exemplos de assembleias no mundo todo, então se a gente pega o próprio Congresso e o Senado Nacional no Brasil, com o projeto do Niemeyer, a gente vai ver o quê? A essência da rotunda, né? Se a gente pega o projeto do Norman Foster para o Reichstag, né, em Berlim, que é um projeto de renovação, de intervenção em patrimônio do parlamento alemão, a gente vê que o Norman Foster retoma a tipologia da cúpula, né? E esse espaço também central para o espaço de reuniões do parlamento. Então, o que é o tipo? Né? São essas formas que frequentemente a história da arquitetura vai retomando para poder usar para determinadas para determinadas apropriações usuais e funcionais, né? Não deixa de ignorar, né? Então, isso não significa que o tipo ignora a questão da função, mas é uma relação diferente, né, do funcionalismo. Então, eu não começo da função, do esquema funcional da planta, né? É um processo um pouco inverso. Eu tenho uma necessidade funcional, eu vou encontrar a forma adequada para essa necessidade funcional. Então, ela é uma relação metodológica um pouco mais equilibrada entre forma e função, diferente do funcionalismo tradicional, né? Vou mostrar um exemplo típico de funcionalismo para vocês,
e vocês vão entender melhor. Bom, aí a gente viu outras tipologias, né, que existem na história, e por que que o Rossi retoma os tipos, tá? Na época que o Rossi está trabalhando, está escrevendo, outros autores também estão pesquisando sobre esse conceito da tipologia na arquitetura, tá? Então, não é uma exclusividade do Rossi, a gente já tem pesquisa de outros autores que vem recuperando esse conceito de tipologia na arquitetura, e isso influencia também o pensamento do Aldo Rossi sobre isso. Só um minuto. Um deles é o Argan, né? O Júlio Carlo Argan é um historiador da arte e da arquitetura italiana muito renomado e reconhecido, né? O Argan escreve, né, um texto nessa época, que é esse sobre o conceito de tipologia arquitetônica, e ele vai ser um dos primeiros a retomar esse termo de tipologia. Ele vai lá no Beaux-Arts, na Belas Artes, na tradição Belas Artes da arquitetura, para encontrar tratadistas do neoclássico e do ecletismo, né, que usavam essa ideia de tipologia nos seus tratados para ensinar arquitetura. Entre eles, né, o Quatremère de Quincy, que no seu dicionário histórico de arquitetura faz essa distinção de dois conceitos, o tipo e o modelo, né? O outro autor que também vai retomar esses estudos tipológicos vai ser um outro historiador da arte que é chamado de Rudolf Wittkower. O Wittkower, ele vai fazer uma série de estudos da arquitetura buscando mostrar que existem algumas formas de organização espacial e organizações em planta que alguns arquitetos sempre preservavam, né? E ele vai estudar isso como tipologia. Então, um exemplo que o Wittkower sempre fazia, sempre buscou estudar, foram as vilas do Paládio. Então, essas plantas todas aqui são casas do final do Renascimento, início do maneirismo, feitas por um arquiteto italiano muito importante desse período do final do Renascimento, que é chamado Andrea Palladio, né? Não sei se vocês lembram do Palladio ou já ouviram falar. O Palladio, ele vai ficar famoso, ele vai fazer uma série de projetos de casas de campo no Renascimento. E aí ele tinha essa tradição, ele reproduzia nas suas plantas muitas características formais sempre para esse modelo de residência, que é, né, um centro bem marcado. Então, aqui na Vila Rotonda, que é a principal vila dele, né, a gente vê, né, a rotunda bem marcada aqui no centro e a divisão e organização dos ambientes ao redor dessa rotunda, né? E aí coisas semelhantes vão acontecendo nas outras residências. Apesar de ter variações na planta, algumas características são sempre dominantes na forma de organização espacial. Então, a ideia de um centro bem marcado que vai dividir os fluxos para todos os outros ambientes, né? Então, essa ideia, né, de que eu tenho um centro marcado e a distribuição para outros fluxos, para outros ambientes, acaba caracterizando um tipo, né, de organização espacial, que é esse tipo da casa de vila, né? Vila é a casa de campo italiana, que o Palladio sempre ia reproduzindo e utilizando nas suas obras, né? Então, é uma metodologia de você partir de uma organização espacial clara, né, para depois definir os ambientes e as funções.
o Quatrimédic em si e o desculpa, o que o Argan e o Vitcover estavam querendo mostrar quando eles retomam esses conceitos via Quatrimédic em si e via Andrea Palladio, tá? Que o tipo é uma ideia mais genérica, né? Eles vão chamar o tipo como se fosse uma espécie platônica, arquétipica, né? Uma forma mais geral e básica da arquitetura e dessa forma de organização espacial, e que permite variações, mas a essência dessa organização eu sempre consigo identificar, né? Então, a mesma coisa, é o que aparece aqui nessas plantas do paládio, né? Então, cada uma é diferente uma da outra, mas existe uma essência organizacional aqui que eu sempre consigo identificar. O centro bem marcado e uma grelha, né, que ele vai sempre utilizar para fazer a divisão dos ambientes. Então, isso acaba configurando essa ideia de tipologia, uma organização espacial genérica, mas que permite algumas variações, né? E isso é diferente de modelo, né? Modelo seria algo que eu reproduzo igualzinho um ao outro, tá? Então, nesse período do Ross, está havendo toda essa discussão sobre essa recuperação do conceito de tipologia na história da arquitetura. E eles vão perceber que vários teóricos ou vários arquitetos retomavam esse conceito, utilizavam-se desse conceito de tipologia. Um outro arquiteto que usava isso, na época da formação Belas Artes na França, né, ou seja, na época do neoclássico e do ecletismo, no século XVIII e XIX, é um outro trabalho do Belas Artes, que era chamado Jean-Nicolas Duran, tá? O Duran era um professor, era um arquiteto e professor de arquitetura. E o Duran resolve fazer um grande manual, uma espécie de dicionário mesmo, né, da arquitetura, em que ele tentou compilar várias formas possíveis, né? E aí ele mostrava isso, que existem formas essenciais de organização do espaço, né? Então, esse tipo de pensamento, ele parte muito mais de um processo formal, né? De eu tentar encontrar formas primeiro, agenciar essas formas entre si, né? E ele sempre mostrava que modificações na forma da planta implicariam em modificações em fachada, modificações em volumetria também, né? Do que um outro processo que é inverso, que parte da organização dos fluxos funcionais primeiro, para depois eu agenciar a forma, né? Então, para explicar isso melhor, se eu volto aqui no Palladio, o que a gente vê, né? Olha, o que eu tenho aqui? Qual que é o processo dele? Eu tenho existe uma lógica funcional e racional. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Você está com o microfone ligado? Pode me interromper se vocês quiserem. Bom, então olha só. Existe uma lógica racional aqui, né? Principalmente por uma organização geométrica em grelha, né? Então, se a gente passar várias linhas aqui alinhadas às paredes, né? A gente vai ver essa grelha organizacional. O que o Palladio faz? Define um centro, que é uma espécie de espaço central da casa, de recepção, de reunião de pessoas mesmo, né? Como se fosse uma grande sala. E ele vai distribuir, a partir desse centro, os outros cômodos, né?
E aí ele não define, assim, muito bem, necessariamente, qual que é a função exata para esses cômodos, né? Então, eles vão ter cada um, lógico que isso aqui é um plano, é um piso nobre da residência, né? Normalmente na parte inferior, nessas casas de campo italianas desse período, toda a parte funcional de, por exemplo, cozinha, né, serviços, ficaria num piso inferior, né, como se fosse num porão da casa. Mas aí os outros ambientes se organizam não necessariamente pela sua função, mas por essa relação entre os espaços, né? Essa relação geométrica e formal entre os espaços. Uma coisa que o Palladio faz, que ele define bem, esses espaçozinhos aqui, ó, são as escadas, né? E as circulações verticais. Então, ele vai separar essas circulações verticais do restante dos ambientes, tá? Então, uma outra forma de você pensar a organização da planta, partindo muito mais da espacialidade e da forma geométrica do que da função, né? Existe, de novo, como eu falei para vocês, um pensamento funcional, sim, programático, né? Nesse sentido, por exemplo, de que esse espaço central maior, ele é para reunião de pessoas, para o encontro e depois para distribuição, mas ele não é central no processo, né? É diferente de quando eu pego, e aí vamos mais para frente, deixa eu passar aqui um pouco para a gente chegar. É diferente de quando eu pego isso aqui, tá? Que é a proposta corbusiana. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, só um minutinho. Deixa eu desligar os microfones, porque fica sempre um barulhinho e eu me distraio um pouquinho. Nossa, tá muito lento esse Teams. Toda vez que eu vou mudar de função aqui, demora. Bom, pronto. Então, olhem só, vamos fazer uma comparação, tá? Aqui eu tenho a Vila Savoie, do Le Corbusier, certo? A Vila Savoie, do Le Corbusier, ela tem uma forma bem marcada, né? Porque ele insere, né, a planta dentro de quase um quadrado, né? É um retângulo, mas tem uma pureza formal, né? Só que a forma de organização dele é bem diferente da forma de organização, por exemplo, do que a gente vê na Vila no Paládio, né? Porque ele marca uma circulação central de distribuição. Então, ele parte, na verdade, a organização da planta não parte necessariamente da forma e da distribuição geométrica, porque se a gente pegar os pilares todos aqui, ó, na planta, e passar linhas, né, ligando esses pilares, a gente vai ver o aparecimento de uma grelha estrutural. Mas o Le Corbusier não vai usar essa grelha, né, e essa ordem, esse rigor geométrico
para a divisão dos ambientes. Como é que ele vai dividir os ambientes? A partir da noção funcional. Porque cada ambiente pode ter tamanhos diferentes de acordo com a sua função, com a função necessária. Então, ele não precisa mais atrelar a divisão formal, né, da grelha aos ambientes, tá? Então, ele separa essa organização da grelha dos ambientes. Então, ele parte da circulação, ele define aqui, né, uma rampa central, que vai do térreo, do térreo, onde é a garagem, para o segundo pavimento, que é a parte principal da casa, e para o terceiro pavimento, onde ele vai ter um terraço. E a partir dessa circulação, ele vai organizando os outros ambientes com tamanhos variados, né, e agrupamento de proximidade variada a partir do critério funcional, tá? Então, essa organização da planta do Le Corbusier parte muito mais da organização funcional do que desse processo metodológico que vai buscar as formas adequadas para cada função, tá? Então, isso demonstra o que o Rossi está querendo mostrar com isso. Um outro tipo de método de projeto, uma outra forma de pensar o projeto que vai buscar muito mais as formas do que esse processo inverso de partir da função, tá? O Rossi vai chamar isso de funcionalismo determinista ou funcionalismo ingênuo, tá? Por que funcionalismo ingênuo, né? Porque ele é esse pensamento muito direto que busca refletir essa relação que era muito cara, né, muito defendida pelos arquitetos modernos, de que a forma era resultante da função. Para o Aldo Rossi, isso é uma simplificação do processo dessa relação forma e função, né? Para ele, essa relação entre forma e função, ela é mais profunda, né? E ela se encontra lá nos tipos, né? Ela é historicamente comprovada. Como que ela é historicamente comprovada? Da forma como a gente mostrou até agora, vendo o conceito de tipo, né? Então, a relação que estabelece entre uma forma ser adequada a uma função não é só a determinação do arquiteto. Ele tem que mostrar que a história da arquitetura, a tradição da arquitetura, comprovou pela repetição contínua desse uso, né, de que aquela forma sempre foi adequada àquele uso, sempre foi adequada àquele programa, né? Então, é uma relação que se estabelece entre forma e função que é mais profunda do que esse determinismo funcionalista da arquitetura moderna, tá? Então, acho que a gente encerra aqui essa importância dos tipos para o Aldo Rossi, tá? O que ele vai tentar... Por que o Rossi também está recuperando os tipos, tá? Porque ele vai observar aqui, nas cidades italianas, na tradição italiana da arquitetura, né? Esses tipos, os grandes edifícios, né, os edifícios monumentais, os edifícios importantes das cidades italianas, que marcavam a paisagem das cidades italianas, seguiam essa regra, de certa forma, da tipologia, tá? Então, ele está também fazendo uma investigação sobre a cidade italiana, sobre as características da cidade histórica. E uma outra coisa importante que o Rossi vai falar é o seguinte, olha, a intervenção do arquiteto, ela não é num vazio, ela não é no espaço, né, vazio, ela não é
numa folha em branco, nada disso. Onde que o arquiteto constrói? Onde que o arquiteto projeta, né? Sobretudo na cidade, né? Então, se eu estou construindo na cidade, eu tenho que respeitar a morfologia dessa cidade, ou seja, eu tenho que respeitar a forma como essa cidade foi construída historicamente. Então, eu preciso dialogar com essa cidade, dialogar com os seus monumentos, dialogar com as suas características formais e encontrar também os processos a partir dos quais essas cidades foram construídas. Então, a cidade italiana, os seus grandes monumentos, os seus grandes edifícios foram construídos com essa base da ideia dos tipos, né? Então, por isso também que ele vai buscar retomar essa concepção. Bom, vamos entrar. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é só para reforçar que isso aqui é interessante com toda a história da rotunda, né? Para vocês verem como que isso é forte na história da arquitetura. Então, olha só, quando eu pego eu tenho aqui vários exemplos de utilização dessa forma da rotunda em projetos diferentes, inclusive projetos modernos, né? Então, são funções, se a gente for pegar a função geral do edifício, eles são diferentes, né? Aqui eu tenho a vila, então, rotonda do Paládio, tá? Que eu falei para vocês, que usa a rotunda num programa residencial, tá? E que serve como espaço de distribuição, né, das pessoas para os outros fluxos. Eu tenho aqui um museu, que é um museu em Berlim, que chama Altmuseum, que é do século XVIII. 18 ou 19, não lembro, na passagem. Em que eu tenho o uso da rotunda também. Então, esse daqui é um arquiteto alemão que chama Friedrich Schinkel. O que o Schinkel faz? Eu tenho a entrada vai dar direto nessa rotunda, e a partir da rotunda eu vou distribuir para 2 pátios aqui abertos, ou então eu vou ter a entrada e distribuição para todas as salas de exposição do museu, né? Então, eu preciso de um espaço para agregar e receber as pessoas, eu uso a rotunda, né? E aí, olha só, a gente entra no próprio movimento moderno. Esse daqui é o Museu Guggenheim, do Frank Lloyd Wright, em Nova York. E olha a rotunda aparecendo aqui de novo, né? Então, a ideia de uma planta circular, central, com um pé direito alto, encabeçado por uma cúpula de vidro, né? Aqui em cima eu vou ter uma cúpula, aqui eu também tenho uma cúpula, né? No caso do Paládio. Então, só para vocês perceberem que não é só em planta, é a organização do espaço, né? Tem um reflexo volumétrico também. Então, eu tenho aqui uma entrada, no caso do Guggenheim, as pessoas entram por aqui, e aí eu tenho esse grande espaço vazio aberto, que é uma grande galeria também. Aqui são expostas obras de artes mais que precisam de maiores alturas, né? Um pé direito maior. E aí o Frank Lloyd Wright faz o seguinte, a ideia é que você pegue o elevador ou as escadas, suba até o último pavimento e vá descendo pelas rampas, né? Porque ele aqui tem umas rampas circulares para ir vendo toda a exposição. E aí a gente chega, olha só, isso daqui é a planta do Guggenheim de Bilbao, que é do Frank Gehry, né? E eu não tenho necessariamente uma rotunda, mas
essa é a parte central do edifício, né? A pessoa entra por aqui, ó. Então, é o seguinte, a pessoa entra aqui, essa é uma das marcações de entrada, e aqui nesse centro, ela tem um foyer, né, de chegada, que tem um pé direito muito alto também. E a partir desse centro, ele distribui para as outras alas do museu, né, que são as galerias de exposição. Então, ele não necessariamente tem essa forma circular da rotunda, mas ele utiliza-se da mesma lógica, né, da rotunda, como um espaço central que agrega pessoas e distribui esses espaços, tá? Então, o que o Rossi mostra com esse estudo da tipologia, né? Que essa relação entre determinadas formas e determinadas maneiras de organização do espaço e a sua relação com funções específicas, né, com usos específicos, ela não é da vontade só do arquiteto, né? Ela não é uma impressão do trabalho do arquiteto. Ela é comprovada historicamente, né? A história da arquitetura, na reprodução desses usos e na reprodução dessas formas para esses usos, comprova que aquela forma é adequada àquele uso, né? Então, ela é mais, essa relação forma e função é profunda, ela é histórica, ela é cultural, ela é parte da tradição da arquitetura. Então, ela não é tão simples quanto os arquitetos modernos propunham que ela fosse, tá? Bom, então, o que a gente vê agora? Como é que o Rossi tenta traduzir isso para o projeto, né? Então, toda essa pesquisa que o Rossi faz busca fundamentar o seu processo de projeto, né? Implica uma negação de princípios funcionalistas, né? Em privilégio a esses conceitos de de estrutura, tipo e forma, e faz com que todos os seus edifícios públicos que ele vai fazer adotem um repertório de formas arquitetônicas do passado, tá? Mas que não são, como eu falei para vocês, uma reprodução exata desses ornamentos ou dessas formas do passado. O Rossi vai tentar simplificar um pouco, geometrizar mais essas formas, tá? Então, vamos lá. Então, como é que o Rossi trabalha? Ele vai pegar, por exemplo, as formas tradicionais da arquitetura e dos ornamentos e tentar simplificar elas em formas primárias e integrais, né? Ou seja, em formas mais puras geométricas. Ele vai trabalhar muito com a simplificação e o uso de poliedros e formas mais simples e puras, né? E vai buscar, né, que a arquitetura se torne uma experiência também um pouco mais sensível do usuário e que tente estabelecer uma relação de memória com o usuário, né? Então, vamos ver como que ele faz isso, né? Os projetos do Rossi, então, ele sempre vai trabalhar com formas mais puras, tá vendo? E ele vai reproduzir algumas dessas formas essenciais da história. Então, aqui no caso, a gente vê claramente uma rotunda, né? Mas ele usa dessa cúpula semicircular. Então, ele vai usando do tratamento do tijolinho, né? Que seria um material usado mais tradicionalmente, principalmente muito marcado na arquitetura das cidades italianas, né? Sempre uma sequência lógica entre os edifícios. Então, aqui tem muita regra visível, essa imagem não tá boa, mas aqui eu vejo muita reprodução das regras da Belas Artes. Então, eu tenho um eixo bem marcado, estruturado,
E aí, para cada parte importante do edifício, que tem uma característica funcional específica, ele cria um volume separado e que se articula um em relação ao outro a partir desse eixo de circulação, né? Então, eu tenho aqui uma simetria, né, muito clara nesse sentido, né, de que essa parte aqui, a gente vai ver que ela espelha a de baixo, tá? E aí uma série de outras, né, decisões projetivas que partem dessas regras tradicionais de composição na arquitetura. Eu brinco que para vocês lembrarem do Rossi, né, lembrem desses bloquinhos, né, de construção aqui. Eu não sei se isso é da época de vocês. Hoje a gente está retomando para as crianças, né, o uso dessas brincadeiras mais tradicionais e lúdicas, né? Então tinha esse joguinho aqui na minha época, eu amava esse brinquedo de bloquinhos aqui, né? Que era chamado Pequeno Engenheiro, se não me engano, né? E que vem esses bloquinhos, né? O que são isso, né? São formas primárias, né? Então eu tenho aqui o arco, eu tenho aqui uma espécie de frontão, né? Simplificado ou de telhadinho, tá? A gente tem os cilindros, né? Que formam colunas. Então o que o Rossi faz é quase que esse processo aqui lúdico, né? De formas puras da arquitetura. E aí ele vai articulando essas formas, né, como se elas fossem um jogo volumétrico mesmo. Então ele está buscando essas formas essenciais da arquitetura para ele poder trabalhar. Esse é um projeto, um dos projetos mais famosos do Rossi, que é o cemitério de São Cataldo, em Modena, né? É uma obra em que a gente vê muita da síntese mesmo do que o Rossi está pensando sobre arquitetura, né? A primeira delas é assim, a escolha da forma, né? Dessa forma marcante. E por que ele escolhe, né, essa forma? Então, olha só, eu tenho aqui isso é uma parte do cemitério, né? Na verdade, o cemitério é um complexo. Esse aqui é o edifício mais marcante do cemitério, que é um grande cubo, né? E ele é pesado, né? Ele tem um certo peso volumétrico e formal. Aí a gente tem que entender o porquê dessa escolha, dessa forma, né? Para esse uso de um cemitério. Aí eu pergunto para vocês assim, qual que é na história da arquitetura o edifício fúnebre, né? O edifício dedicado à morte, né? Só ligar aqui meu computador, só um minutinho. Então, qual que é o edifício funerário mais marcante da história da arquitetura? Mais conhecido na história da arquitetura? Alguém quer chutar? Ninguém? Ninguém chuta, gente. Professora, desculpa, eu tava pegando café. Qual que é a pergunta? Tá. Qual que é o edifício funerário, edifício fúnebre, né, dedicado à morte, mais famoso da história da arquitetura, mais conhecido? Nossa, não sei. Não, gente, sério. Olha nas construções todas do mundo, os grandes monumentos da história da arquitetura. Qual que é o dedicado? Alguém falou aí, escutei. Pirâmide. Pirâmide, né? Obrigada. As pirâmides do Egito. O que eram as pirâmides? Né? Então, um grande monumento, que era um túmulo, né? Então, funerário.
qual que é as características, qual que é a principal característica das pirâmides? Ela é uma construção sólida, uma construção pesada, certo? Monumental. Então, se a gente pega a pessoinha, né, e fica perto da pirâmide, a gente vai ver que ela é muito grande, né, em relação às pessoas. De novo, falei, ela tem peso, né, porte, grande escala e uma forma pura, né? Então, uma forma de um sólido puro. Lógico que tem toda a simbologia, né, dos egípcios, tal, da mitologia egípcia, do pensamento egípcio, mas é uma forma pura. Então, quando o Rossi precisa fazer um edifício de um cemitério, né, um edifício que é fúnebre, funerário, o que ele vai fazer? Vai olhar na história outros edifícios funerários, né? E aí ele vai percebendo essas características do volume puro, da monumentalidade, do peso, né, desse edifício, o peso dessa volumetria, e ele vai trazer isso para o projeto, né? Um outro exemplo, além das pirâmides, deixa eu mostrar para vocês, depois eu volto nisso aqui, que não são exemplos muito conhecidos, mas só para mostrar como é que o Rossi está fazendo essa leitura da tradição Belas Artes, tá? Essas 3 imagens aqui do lado, tá? São projetos utópicos, são projetos que não foram construídos, tá? De 2 arquitetos franceses do período neoclássico, tá? Que eram o Boulet e o Ledoux, né? O Ledoux e o Boulet construíram esses edifícios, projetaram, fizeram os desenhos desses edifícios que são chamados de cenotáfios. Cenotáfios, com C. Vou até escrever aqui para vocês. O mais conhecido deles é o cenotáfio de Newton. Tá? Aí outra pegadinha, né? Outra pergunta de curiosidade para vocês. Desses 3 aqui, qual deles vocês acham que é o cenotáfio de Newton? Cenotáfio é um monumento dedicado a uma homenagem póstuma a uma pessoa, tá? Pode receber o corpo da pessoa, como se fosse um túmulo mesmo, ou pode ser só um edifício em homenagem, tá? Então, qual dos 3 vocês acham que é dedicada ao Newton? A esfera? A esfera, né? Então, óbvio, né? Então, o Newton é esse grande físico que vai descobrir, né, a lei da gravidade e vai mostrar que a gravidade ela é essa regra que tanto rege, né, o planeta Terra, né, a posição das coisas no planeta Terra, até como que é a lei da gravidade que determina como é que os planetas, né, se mantêm nas suas posições e giram ao redor do Sol. Então, é óbvio que eles iam usar a esfera para poder fazer esse cenotáfio do Nilo, né? Então, quando lá no século XVIII, né, no neoclássico, os arquitetos precisaram pensar em edifícios fúnebres de homenagem funerária, o que eles adotaram? As mesmas ideias das pirâmides, né? Então, as formas puras, as formas pesadas, né? O sólido platônico, o sólido puro, né? A ideia de monumentalidade, né? Porque observem, isso aqui era bem utópico mesmo desses arquitetos, eram edifícios gigantescos, né? Então, plantas centrais, né? E aí, quando o Rossi precisa, então, fazer um cemitério, a essência, né, dessa lógica está aqui, né, nessa coisa do peso volumétrico, da pureza da forma, né? Porque não só esse tipo de escolha formal foi usada na história da arquitetura, como ela
passou a ter uma relação simbólica com essa questão da morte, né? Com essa questão da homenagem funerária. Então, é um processo, né, de projeto que vai trabalhar assim, né, com a simbologia, com as características que a forma, com as ideias simbólicas que a forma suscita, com a relação histórica, né, que aquelas formas têm com determinados programas, tá certo? Então, ele vai fazer esse jogo mais complexo de projetação, tá? Outra coisa que aparece aqui nesse projeto é o seguinte, então, na verdade, o cubo tá aqui, né, ele é pequeno em relação a todo esse complexo, mas ele tem um peso visual grande. É um cemitério, na verdade, esse cemitério São Cataldo é uma ampliação do cemitério existente, então já existia, né, um cemitério antigo aqui, que era configurado dessa forma, os edifícios ao redor de uma grande área externa, né, aberta no centro, né, e um centro bem marcado de entrada, né, e um edifício de características clássicas. O Rossi vai buscar criar, né, então, esse anexo, ele tenta simular aqui um novo eixo de simetria, ele faz aqui um anexo, uma parte menor primeiro, né, que liga diretamente a esse existente, e depois ele propõe uma outra ala maior para esse cemitério, tentando criar aqui um processo de simetria. E aí ele reproduz essa ideia dos edifícios fazendo, né, o contorno dessa grande área central, marca também a entrada, então da mesma forma que aqui é marcada a entrada, ele reproduz essa marcação de entrada, e aí ele propõe aqui, né, o centro, que é esse cubo, e teria depois, né, essas outras alas de paredes que iam receber as gavetas, né, e os que se tem um nome apropriado para isso, que eu esqueci agora. Bom, aqui é o edifício antigo, então observe, né, as formas tradicionais desse edifício, então a cúpula aparecendo, as colunas, o frontão e o telhado tradicional. O Rossi não vai pegar exatamente essas formas e reproduzir lá. Ele vai buscar encontrar a essência dessa característica, a essência dessa arquitetura e traduzir ela em formas mais simples, tá? Mais simplificadas e geométricas. Então, aqui teria esse grande edifício de divisão, né, dos dois cemitérios, em que ele iria trabalhar com uma série de colunatas aqui em pilotis. Se não me engano, essa parte aqui não foi totalmente construída. Foi construído esse edifício em U aqui, né, e o cubo. Essa outra parte em vermelho, que seriam edifícios anexos, né, para receber também toda essa parte dos sacrários, né, acabaram não sendo construídos depois. Mas olhem a presença, né, do telhado, né, tradicional, da marcação de um ritmo das janelas, tá? Então, as janelinhas tradicionais, tá? Então, ele vai tentar trazer essas coisas das formas tradicionais da arquitetura para o projeto, só que de uma maneira bem sintética e bem simplificada. Isso é o que o Rossi mais faz na obra dele, tá? Então, tem mais imagens, né, do projeto. Então, de novo, só para a gente ver, essa questão da simbologia é muito importante, né? Ele cria um cenário, né,
uma paisagem simbólica que na hora remete a gente a a certas ideias como silêncio, respeito, né? Uma coisa meio diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Que talvez suscite essa questão de um uso desse uso mais próprio, né, para o cemitério. Bom. O outro projeto mais conhecido do Rossi, né, mais significativo dele, vai ser esse projeto do Teatro Del Mundo em Veneza. Aqui a gente vê outras associações que o Rossi vai buscar fazer com o uso dessas formas puras, tá? Que é não só a adequação dessas formas ao uso, né, para esse teatro, mas a relação que ele busca estabelecer entre as formas desse edifício com a forma da cidade, tá? Então, olhem o que ele faz, né? Esse projeto, não sei se vocês já viram, já devem ter visto lá no TH5, né? É um projeto temporário, ele foi construído, efêmero, né? Ele foi construído para depois ser desmontado e feito somente para uma Bienal de Veneza. E ele tinha a ideia, era para ser um teatro flutuante. A cidade de Veneza tem na sua tradição, né, muito antiga, a apresentação de teatros, encenações, né, ao longo dos canais, em barcas mesmo, né, em barcas, usando também gôndolas. Então, eles faziam encenações teatrais nos canais de Veneza. Então, a primeira ideia desse teatro Del Mundo do Rossi para a Bienal era remeter a essa tradição das encenações e dos teatros flutuantes que existiam em Veneza antigamente, tá? Então, é um pequeno edifício, né, construído, então, em uma barca, e no seu interior ele é um teatro mesmo. Então, vamos ver aqui, tá? Então, ele é pequeno, ele tem... Só para vocês entenderem melhor, né? Então, quase não tinha um palco, né? Era bem, quase tomado pela plateia, mas a ideia era reproduzir algumas apresentações teatrais no interior dele. E aí ele adota, né, essa forma, de novo, da planta central com um grande pé direito, para poder fazer essas outras galerias de observação do centro, né? E aí ele é fechado por uma, não é bem uma cúpula, né? Porque ela é é uma cúpula, né? Uma cúpula octavada, eu acho. Bom, não, sextavada mesmo. Enfim. Então tem, né, essa ideia da onde que vem, né, essa questão do teatro em Veneza, mas o mais importante é como que ele tenta adotar uma forma, lógico que é uma forma simplificada, de novo, lembra aqueles bloquinhos, né, do pequeno engenheiro, né? Mas aqui estão muitas das regras tradicionais de composição arquitetônica. Então, eu tenho um centro, né? Eu tenho um volume que marca, né? Bem marcado, do volume principal. Eu tenho o volume que destaca a cúpula, essa cúpula hexagonal, né? Eu tenho, de novo, né, essa presença dessa cúpula, desse fechamento, quase uma torre, né, na verdade, e as janelinhas tradicionais, né, os volumes puros. E aí é muito interessante como que esse edifício, apesar da sua cor de destaque, em termos de volumetria, ele se encaixa bem, né, em todo o conjunto paisagístico da cidade de Veneza. Então, aqui é muito importante esse pensamento do Rossi de que
as formas, né, dessa arquitetura que ele está propondo teriam que dialogar com as formas da cidade tradicional, mesmo que elas sejam assim bem simplificadas geometricamente, tá? O teatro, ele, como eu falei para vocês, flutuava, né? Então ele ia navegando também pelo grande canal. E mudando de lugar, né? Então é muito interessante como que a cada lugar que ele fica, né? Ele poderia se conformar como parte ali da paisagem, né? Quase que algo que se desgrudou dessa construção de pedra da cidade de Veneza, né? Então na imagem eu gosto dessa imagem em preto e branco porque acho que a gente vê bem isso, quase que ele mimetiza, né? Que ele some lá dentro, junto com essa paisagem, como se ele fosse parte da construção, né? Então, o Ross também está falando sobre isso, sobre como é que existem formas tradicionais da arquitetura que são parte da história e da tradição e que essas formas têm que ser recuperadas. Não só porque elas estão na memória das pessoas, as pessoas identificam, né, essas formas construtivas, mas porque elas dialogam com a cidade antiga. Então, principalmente o Rossi, que está construindo, né, numa cidade italiana, em que essas formas são parte da tradição, são parte da forma da cidade, é importante que ele recupere essas formas, né? Lógico que sempre respeitando o contexto, gente. O Rossi já está falando de contexto. Então, em uma outra cidade que não teria essas formas, né? Típicas da arquitetura renascentista e maneirista, não caberia eu usar esse tipo de forma também, né? Então, é sempre uma formas dialogadas com a paisagem, com a cidade onde eu estou projetando, tá? Então, a ideia que o Ross está querendo mostrar é esse diálogo existente, né, entre esse projeto que ele está propondo, né, que é novo, mas que dialoga com a história dessa arquitetura, com essa história tradicional, tá? Bom, por hoje é isso, gente. Deu para entender essa última parte? Deu, Tem uma professora. pergunta? Por aqui deu. Entenderam o Rossi, então? Bom, gente, então é isso. Por hoje é só, tá? Obrigada. E amanhã a gente finaliza o historicismo. A gente vai ver amanhã o desdobramento, então, agora, do pensamento do Venturi e do Rossi para outros arquitetos. E principalmente para alguns arquitetos americanos, o que se desdobrou no conhecido historicismo mesmo da arquitetura pós-moderna, tá? Então, amanhã a gente finaliza o historicismo rapidinho. Na sexta, a gente já vai passar para outro conteúdo, que vai ser provavelmente o Peteraismo, tá? Com outra proposta totalmente diferente de arquitetura, certo? Então, é isso. Até amanhã. Boa terça-feira para vocês. Bom resto de manhã, tá? Deixa eu só tirar uma. Pela aula, professora. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã, gente. Isabela, Oi. a Natália do Prado está tentando falar com você no chat. Tá, eu vou ver o que é aqui. Ainda não apareceu para mim no chat. O que foi? Não tá. Deixa eu ver se eu consigo pelo celular. Tá demorando a atualizar. É que a gente está com uma dúvida sobre o trabalho da linha do tempo. Pode perguntar. Abre o microfone de vocês e pode perguntar. Ela escreveu no chat, mas
É porque eu não tô, é porque eu tô vendo o chat pelo celular aqui, agora eu vi. Se tem que ser bem sintético ou se tem que ter um textinho explicativo. A linha do tempo, vocês falam? Isso. Tá. Não, a linha do tempo eu acho que tem que ter pelo menos quando vocês colocam a imagem, né? Das obras principais, o que vai ilustrar a linha do tempo, é importante ter o título, né? Então, o título da obra, o autor, o próprio ano, né? Porque é da linha do tempo. E onde vocês acham que tem informações relevantes a serem destacadas, podem escrever um pequeno texto, né? Um pequeno textinho, um parágrafo, tá? Tudo bem, então. Obrigada, Isabela. Deixa eu tentar.